Fala galera do Mitocôndria, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e hoje é dia de aula. Dando prosseguimento às aulas de física, vamos falar sobre máquinas simples. As máquinas simples elas são caracterizadas por ser pequenos objetos ou instrumentos que facilitam a execução de diferentes afazeres do dia a dia. Ou seja, elas vão fazer com que algumas ações do nosso dia elas fiquem mais eficientes, vamos dizer assim. Eles são dispositivos que vão ser capazes de alterar forças ou vão simplesmente mudar a direção e sentido dessas mesmas forças. E nós vamos usar como exemplo alavanca, plano inclinado, rosca, polia e corda. E nós vamos falar para vocês aí sobre alavanca, plano inclinado, rosca, polia e roda. Vamos começar com alavancas. As alavancas elas são consideradas barras fixas, rígidas, que podem ser retas ou curvas e que vão girar em torno de um ponto de apoio. E as partes básicas que nós temos na alavanca que a gente pode considerar são a força potente, que é a força que vai ser executada nessa alavanca, então você coloca essa força. A força resistente, que vai ser a força que vai resistir à força que está sendo aplicada. E o ponto fixo, onde essa alavanca vai girar, que seria o que a gente fala de ponto de apoio. A distância entre a força potente e o ponto fixo nós chamamos de distância potente. E a distância entre o ponto fixo e a força resistente nós chamamos de distância resistente. Ok? As alavancas vão se encontrar em equilíbrio quando elas obedecem o princípio geral das alavancas, que é a força potente vezes a distância do eixo potente ser igual à força resistente vezes a distância do eixo resistente. Se eu quiser deixar só uma incógnita, por exemplo, eu não sei qual que é a força que eu tenho que aplicar para equilibrar uma balança, mas eu tenho todas as outras três incógnitas, Eu tenho a distância da força que eu estou exercendo até o eixo, eu tenho a minha resistência, minha força resistente, e a distância dessa força resistente até o eixo. O que eu posso fazer? Eu pego a distância potente que está sendo representada aqui no lado esquerdo e levo ela até o outro lado, fazendo com que a minha fórmula fique força potente igual a força resistente vezes distância resistente, dividido por distância potente. E uma coisa que é interessante em relação às alavancas é que, quanto mais distante eu tiver do meu eixo, do meu ponto fixo, menor é a força que eu vou ter que fazer em cima dessa alavanca para poder executar o movimento dela. Vou usar como exemplo aqui aquela fórmula que a gente colocou antes. Se eu pegar força potente é igual a força resistente vezes distância resistente sobre distância potente, e a gente substituir pelos valores que estavam antes, força resistente, 20 N, distância dela até o eixo, 1 metro. Distância potente, 1 metro. Então, minha resposta seria 20 N. Já se eu substituir, voltando ali, o SP, como a gente viu ali no ponto B, pela distância de 2 metros, se eu fizer as contas, 20 vezes 1, 20 dividido por 2, aí nós vamos ter 10 N. Mostrando para vocês, provando matematicamente que isso realmente ocorre. Quanto mais distante, proporcionalmente nós vamos ter também menos força a ser utilizada. E nós temos três tipos de alavancas que nós vamos trabalhar. O nome delas vai ser de acordo com o elemento que está no meio da alavanca. O primeiro tipo é interfixa. Dentro dos três componentes que nós temos, o que está no meio é o ponto fixo. A interresistente, que o elemento que está no meio vai ser a força resistente. E o interpotente, onde nós vamos ter a força potente no meio do nosso sistema de alavancas. Agora nós vamos falar das rodas, polias e engrenagem, começando pelas rodas. Todo mundo conhece roda, né? A função da roda vai ser transmitir a energia que ela for colocada em qualquer parte dela para o todo. Se eu colocar uma energia aqui no centro, ela vai transmitir essa mesma energia para o lado de fora, já que esses dois aros estão conectados. E vice-versa também, se eu colocar uma força fora, ela vai passar diretamente para o eixo central, que é a base do que a gente tem no movimento do carro, dos pneus das rodas dos carros. A engrenagem ela vai ser uma roda, só que uma roda dentada. Elas têm uma capacidade legal que a gente tem de aumentar ou diminuir a potência da força que a gente está colocando. Basta ver a conjugação, a junção das engrenagens que a gente usa nas bicicletas. Se a gente for parar para perceber um pouquinho, as duas giram em velocidades diferentes. A engrenagem menor, ela gira muito mais rápido quando está em contato com uma engrenagem maior do que essa engrenagem maior. Por quê? Porque o perímetro delas é diferente. Então, o tempo que essa roda vai gastar para dar uma volta completa, para conseguir chegar, tirar de um ponto e voltar para esse mesmo, é um tempo muito maior do que essa rodinha menor se eu fosse acompanhar ela. Se vocês quiserem, dá até para contar o tempo, aí deve dar uma diferença de 1 segundo para um e para o outro. Mas o que acontece? Se eu estiver fazendo isso numa bicicleta, por exemplo, e eu tiver com a minha roda, a minha engrenagem da frente, já em movimento, com essa grande e atrás pequenininho,
cada pedalada que eu der vai dar 2 ou 3 voltas a mais na minha roda de trás, fazendo com que minha velocidade seja maior. Ao passo que se eu inverter, né, se eu fizer uma engrenagem pequenininha na frente, uma engrenagem maior atrás, eu vou colocar menos força na rotação, então eu giro mais minha perna e vou deslocar menos. Mas eu consigo, por exemplo, subir uma ladeira com muito mais facilidade, ou iniciar um movimento com mais facilidade, que é a mesma premissa também das marchas do carro, né? As polias também são variações de utilização de roda, na onde a gente pode ter 2 tipos, a fixa e a móvel. Essa primeira que vocês estão vendo aí vai ser a polia fixa. As polias elas têm a capacidade de modificar a direção de uma força, fazendo com que ela fique mais conveniente para a gente. Basta ver os equipamentos de musculação para você ver que ela tem um sistema de roldanas, de polias lá que você usa para levantar os pesos de forma mais adequada para o exercício que você está fazendo. Como por exemplo, vamos supor que esse bloquinho aqui, ele exerça uma força-peso para baixo de 500 Newton. Para eu conseguir fazer com que esse bloco suba, ou pelo menos sustentar esse bloco, eu tenho que fazer uma força de no mínimo 500 Newton. Essa força, se eu fizer ela de baixo para cima, pensa levantar uma caixa de 50 quilos, agachando e levantando. É um pouquinho meio complicado, né? Então, para facilitar isso ficar mais conveniente, ela pode ser redirecionada para baixo, eu posso inclusive usar o peso do meu corpo, e aí você vai ter simplesmente essa transmissão, a mudança de direção dessa força. Você não teve nada mais do que isso. E eu posso usar também, caso eu tenha um peso muito maior do que eu consigo elevar, ou para ficar mais fácil de elevar um peso mesmo que eu já consiga, uma associação de 2 polias. Uma fixa, que é essa que vocês já viram aí, e uma móvel, que é a outra que está balançando, ele está presa pelo fio apenas e presa na caixa. Vamos colocar esse mesmo peso aqui de 500 Newton nessa caixinha. Quando eu exerço uma força para puxá-la para cima, esse cordão que está ligando a polia vai receber uma tração também de 500 Newton. Mas a gente sabe que quando um objeto está preso em 2 pontos, ele tem 2 pontos de apoio, que seria esse fio aqui e esse fio aqui, a gente sabe que essa força vai ser dividida, ela vai ser distribuída. Nesse caso, como são 2 pontos de apoio, essa força é dividida por 2. Então, de um lado, você vai ter metade da força, só 250 Newton, o equivalente a levantar 25 kg, e do outro lado, também 250 Newton. Então, eu já diminuí a força com a qual eu tenho que elevar num ponto só. Então, como a gente viu no anterior, essa força que está passando por esse fio aqui, ela vai ser apenas redirecionada para o outro lado, não é? Quando eu vou exercer minha força, eu exerço apenas 250 Newton de força. Quanto mais polias eu for colocando, mais eu vou diminuindo minha força, né? E nesse caso, a cada vez que eu coloco uma polia, eu vou dividindo a força por 2. Então, se eu tiver 2 polias, eu divido por 2 uma vez e divido por 2 outra vez. Então, eu já divido por 4 e assim sucessivamente. E por último, nós vamos falar dos planos inclinados, no qual nós vamos ter várias atuações para ele. O plano inclinado nada mais é do que uma superfície plana, que o ponto inicial dela e o ponto final dela mesma vão estar em alturas diferentes. Isso é um plano inclinado. E como isso vai ajudar a gente? Presta atenção. Se eu tivesse um bloco e eu tivesse que levar ele lá para cima, pensa só na sequência de forças que eu ia ter que fazer. Ia ter que fazer uma força para cima, para levantar ele, depois uma força além de sustentar para cima, carregar até a distância onde eu preciso deixar e depois uma força para soltar. Presta atenção, ó. Vai subir, colocou e deixou lá. Isso gasta muita energia, não gasta? Eu vou ter que fazer 3 forças diferentes. Se eu uso já um plano inclinado, eu vou fazer uma força unidirecional apenas. Presta atenção. Levantei, coloquei lá. Mas aí você vai me perguntar, mano, mas o bloco não é do mesmo peso, não é o mesmo bloco? Eu não vou ter a mesma dificuldade? É aí que mora o detalhe, aí que é a pegadinha, presta sua atenção. Se eu tenho um bloco que eu vou levar ele para aquela posição, mas eu estou tirando ele do solo em ponto vertical, o que eu tenho? Eu tenho uma força peso, e essa força peso eu vou ter que contrapor ela com uma força um pouco maior para conseguir elevar esse bloco e colocar lá, não é? Então eu tenho que colocar uma força no mínimo equivalente. Se a gente tiver uma força para baixo de 1000 Newton, né, um objeto de 100 kg, eu vou ter que elevar esse objeto de 100 kg colocando uma força igual para cima. Um pouco mais complicado. Já se eu tenho esse mesmo objeto em um plano inclinado, olha só como é que funciona a composição de forças. Nós temos então uma força peso para baixo, que a gente já conhece, né? A aceleração da gravidade faz essa força peso ocorrer, então ela é vertical e para baixo. E a gente viu também em aulas anteriores que nós temos uma força chamada normal, que ela vai estar 90 graus, ela vai estar perpendicular à superfície de contato da superfície com o meu objeto. Se a gente observar isso, nós vamos ter então uma composição de forças. Utilizando aí o teorema de Pitágoras,
nós vamos ver que a força que eu tenho que exercer para cima, ela vai ter que ser antagônica a essa força de composição aqui, C2, que se você for dar uma olhadinha, ela é bem menor do que a força peso. Ou seja, eu vou utilizar muito menos força, eu vou ter muito menos esforço para levar esse bloco de baixo para cima. E não é só isso que vai nos ajudar esse plano inclinado. Quando a gente coloca dois planos inclinados juntos, ou apenas um, deixando um ângulo agudo ali para frente, nós temos o que a gente chama de cunha, que é basicamente a nossa lâmina, né? Toda faca tem facão, machado, os aplanadores de madeira, então tudo isso daí a gente considera como cunha. Ela vai ter uma superfície que a ponta dela é muito fininha, então você aumenta a pressão que você consegue executar em cima de um corte. E nós temos também a rosca que nada mais é que um plano inclinado enrolado em um cilindro, aonde você vai ter essa estrutura subindo aí, formando essa espiral, e nós podemos utilizar para fechar um parafuso, para prender duas superfícies, ou como vocês estão vendo nessa máquina, essa rosca foi utilizada para retirar a água de um rio mais baixo e levar ela para uma região mais alta. Então existem várias dessas atuações que a gente pode ter para esse plano inclinado. Então é isso, ficamos aqui por hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera. Não esquece de divulgar o Mitocôndria aí para os seus colegas, primos, para todo mundo que você acha que precisa dessa informação, para que o nosso canal cresça e eu possa trazer cada vez mais informação bacana para vocês. Beleza? Não esquece de inscrever aqueles que ainda não são inscritos e marcar a sinetinha para que vocês recebam todas as atualizações do canal assim que forem lançados mais vídeos. Até mais, um abraço, vejo vocês na próxima aula.